mecanismos apuraram um conjunto de desvios de corrupção. E o que nós defendemos... Do PT. De vários partidos. Sim, e do o ex-presidente Lula, por Quando eu concluir o raciocínio, claro, eu chego lá. Que claro. Tu fizeste várias perguntas em uma, eu estou tentando responder uma a uma, para ser fiel ao que tu perguntaste. Obrigado. Então, o que nós sabemos e que defendemos é que as pessoas que tiverem comprovadamente envolvimento nos ilícitos estejam presas. Eu sempre manifestei dessa forma, o Haddad sempre se manifestou dessa forma. De outro lado, ocorre um conjunto de julgamentos que são notoriamente políticos. Né? Alguém questiona o envolvimento político quase militante do juiz Sérgio Moro? Eu questiono. Bom, a população está vendo ele desfilando por aí, né? Alguém questiona, ele não desfila só abraçado em Tucanos, viu? Não. Ele desfila. Primeiro, eu não acho que ele desfila. Tu não acha que ele desfila? Não. Ele cumpriu as suas atribuições, tanto que a condenação do TRF da 4ª Região de 9 anos saltou para 12 anos e 1 mês. Claro, com a pena igual entre todos os magistrados, né? Sim. Claro, tantas vezes você tem decisões unânimes. Você acha que foi um acerto? Não, eu acho que o que nós defendemos é que o presidente Lula seja julgado até a última instância com a velocidade que é adequada. Quer dizer, indulto está fora, então a possibilidade. Ele jamais pediu indulto, ele quer ser julgado. E não será dado indulto. Ele jamais possível pediu, governo do qual a senhora faz parte. O que nós defendemos, e o Haddad tem dito publicamente em todas as ocasiões, é que nós faremos exatamente aquilo que o presidente Lula pediu. E a única coisa que ele pediu é para receber o tratamento adequado da justiça e, portanto, ter o seu julgamento em última instância dado. A Vera está de dedo levantado. Pergunta da Vera Magalhães aqui na entrevista. Vila, faz a pergunta e na volta ela responde. Eu queria perguntar rapidamente, porque é importante que todo mundo pergunte, que quanto mais questões, acho que até melhor para a candidata expor sua plataforma. Mas a candidata é do Partido Comunista do Brasil. Quer dizer, portanto, se mantém o nome até hoje, que acredita no comunismo. Durante muito tempo, o PCdoB se auto-intitulou Partido do Socialismo, o que é diferente do comunismo na leitura marxista. Uma coisa é comunismo, outra coisa é socialismo. Eu queria saber se o partido da senhora, do qual a senhora faz parte em aliança com o Partido dos Trabalhadores, continua defendendo o socialismo no Brasil e, no limite, o comunismo. Pode responder, candidata, antes do intervalo. Pode responder. Estava ouvindo a aula de marxismo do Vila. Sim, eu sou uma militante comunista. Eu acredito no mundo sem injustiças. O que significa Socialização isso? dos meios de produção. Se eu puder concluir, Vila, o que eu sou. Tu quer responder por mim? Não, eu sou jornalista. não, sem problema. Seria pode uma responder. ótima entrevista. Eu adoraria. Se um dia tu me der a honra, a gente faz um café com o Vila e eu testando se eu ainda consigo entrevistar alguém como eu entrevistava na faculdade. Tá bom. O que eu acredito? Eu acredito na justiça social. Se tu pegares o nosso programa para o Brasil hoje, o centro do nosso programa é um programa de desenvolvimento nacional. A retomada da atividade da indústria. Qual o papel do Estado nisso? Vila, eu sempre desafio os liberais, talvez tu possa me responder, qual é o Estado que se desenvolveu sem participação do Estado? Né? Qual é o Estado nacional? Estados Unidos? Alemanha? Coreia do Sul? Qual a referência mesmo de uma nação que se desenvolve abstraindo o papel do Estado na economia? Os Estados Unidos não brigam pelo seu desenvolvimento? Como assim? Né? O Trump é o maior articulador, e antes era o Bush, era o Obama, qualquer que seja o presidente de defesa da indústria daquele país, que articulava internacionalmente questões importantes para aquele país. Então, mas defende o comunismo? Isso que eu queria saber. Eu estou te apresentando o que nós defendemos. Mas defendemos. O comunismo, sim, social... eu sou comunista, defendo um mundo sem injustiças. Na vida Socialização dos meios de produção, estatização, portanto, toda a economia. Não, isso, só para saber. Então, eu estou te respondendo o que eu defendo. Tá. Né? No nosso programa, tu pode pegar, está escrito, nós temos o que nós chamamos de novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, centrado na retomada da atividade industrial e em algumas reformas que nós consideramos estruturantes para o Brasil se desenvolver. A reforma da Previdência não está entre as nossas, a reforma trabalhista, como foi feita, não está entre as nossas. Quais as nossas reformas? Uma reforma tributária que desonere, né, a maior parte da população, que são os mais pobres. Isso, inclusive, está no nosso programa de governo com a Haddad. Tu já viste a nossa proposta que até 5 salários mínimos a população não paga imposto de renda? Então... O Bolsonaro fala a mesma coisa. Ele falou que defende 20% para todo mundo. Não, acima de 5. Acima de 5. Isenção até 5 também. Aí ele mudou, né? Então, porque deu aquela confusão se Paulo Guedes falava por ele, se não falava por ele. Aí eles ajustaram a proposta depois que deu o que procó público. Então, nós defendemos a reforma agrária, nós defendemos uma reforma que garanta que a população viva com dignidade nas nossas cidades, que nós chamamos de reforma urbana. Então, esse é o centro do projeto de desenvolvimento do PCdoB hoje para o Brasil. Primeiro, bem-vindo aqui. Bom dia.
Sinto muito feliz de ser parceira de chapa do Haddad e de nós unificarmos pessoas a partir do nosso programa. Mesmo o Renan Calheiros da vida? Nós temos um projeto para o Brasil, né? E esse nosso projeto é o projeto que nós já governamos e já mostramos o que podemos fazer, né? E o Haddad foi digamos assim, um dos pilotos desse programa durante os anos do governo Lula. Não incomoda, né? Ter o Renan Calheiros do lado. Eu não me incomodo com o nosso programa, com a nossa... Não me incomodo com... Você percebe que você está contornando a pergunta. Eu não estou contornando. Com as alianças, não, talvez eu não esteja respondendo da forma como vocês gostariam de ouvir, né? Mas eu já falei, eu tenho um orgulho danado de estar na chapa com o Haddad, porque eu fiz movimento estudantil com ele ministro, fui deputada com ele ministro. Na minha interpretação, ele fez um governo... O BNDES foi usado pelo PT durante 13 anos e destruíram o BNDES e tal. Agora, recentemente, o novo presidente do BNDES disse que só para Venezuela e Cuba dava um prejuízo de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Eu queria saber que no eventual governo do qual a senhora fará parte, caso o PT vence e o PCdoB vence as eleições, se vão continuar empréstimos para a ditadura venezuelana, para a ditadura cubana, se é que a senhora considera esses países ditadura, vai continuar do mesmo jeito? Última resposta, candidato. Se nós ganharmos, o BNDES vai voltar a cumprir um papel de desenvolvimento do nosso país. E mais do que isso, se nós ganharmos, o Itamaraty voltará a ser um espaço de construção de saídas pacíficas do mundo, porque cada brasileiro e brasileira que conhece a tradição de Rio Branco e de Bonifácio, que viu o que Fernando Henrique e Lula fizeram de forma continuada, porque é a política de Estado mais sólida, sente vergonha quando vê o Brasil palpitar pelo Twitter sobre os outros países. Então, do ponto de vista econômico, o BNDES voltará a ser parceiro do Brasil, de seu desenvolvimento e das suas empresas, porque nós precisamos disso, e todas as nações desenvolvidas têm os seus bancos de fomento vão emprestar para Venezuela e com Cuba? Juros baixos, e do ponto de vista diplomático, o Brasil voltará a manter laços que cultivem a paz, sobretudo na nossa região, professor. Por quê? Porque cada pessoa que defende a soberania nacional, seja das Forças Armadas, ou seja, cidadão civil do Brasil, torce para que os conflitos regionais diminuam, né? Continuar apoiando Venezuela e Cuba, isso é o que eu queria, sim ou não, candidato? Nós não apoiamos Venezuela e Cuba, não, professor, no BNDES. Não houve esse apoio. Os empréstimos, essas distorções... Porto de Mariel... Mas os empréstimos garantiram o desenvolvimento das nossas empresas. Mas não pagaram. O próprio presidente do BNDES, Diogo de Oliveira, disse 1,1 bilhão de reais. O que... Quer que eu lhe repita tudo? Sim, claro. Eu vou lhe repetir tudo. O BNDES, assim como na Alemanha, assim como em Israel, assim como na Coreia do Sul, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social voltará a ter um papel central no desenvolvimento da economia brasileira e na retomada da geração de emprego.